Feche os olhos por um instante e imagine que o tempo parou. O mundo segue lá fora, mas aqui dentro só existe você. Talvez haja um silêncio profundo, talvez uma ausência, uma espécie de vazio que você não sabe explicar, mas sente. Mesmo cercado de pessoas, conversas, compromissos, algo dentro de você continua perguntando: por que me sinto tão sozinho? Há uma solidão que não se vê, ela não aparece nas fotos. Ela não grita nas redes sociais, mas ela pesa. No fim do dia, quando tudo silencia, é uma solidão espiritual, uma sensação de estar desconectado de tudo, de todos, até mesmo de Deus, até mesmo de você. Talvez você tenha tentado preencher esse vazio com respostas prontas, com ocupações, com pensamentos positivos. Mas a verdade é que nenhuma distração externa resolve o que nasceu de dentro. E se essa solidão não for ausência de conexão, mas um ruído interno que te impede de sentir o que sempre esteve ali? Bruce Lipton nos lembra que somos feitos de trilhões de células e que cada uma delas está viva, sensível, consciente. Essas células não existem isoladas. Elas se comunicam com o ambiente, recebem sinais, ajustam-se. Elas respondem ao que sentem, muito mais do que ao que pensam. E quando você se sente só, não é porque o universo se afastou, é porque a sua frequência se fechou. Gregg Braden amplia essa visão com uma sabedoria serena. Vivemos mergulhados num campo unificado de energia. Você não está apenas em um corpo. Você é parte de algo maior. Você é partícula e onda, matéria e luz. E quando sua vibração desajusta, quando sua mente se fecha, sua dor se cala e seu coração se retrai, o campo continua ali. Mas você para de senti-lo. Talvez não seja abandono. Talvez seja apenas descompasso. A dor de estar sozinho, muitas vezes, não é solidão real. É um eco interno que perdeu a sintonia com o todo. E se você soubesse que há uma presença que nunca se ausentou, e se, ao invés de procurar fora, você voltasse para dentro, para escutar o que sempre esteve sussurrando: você nunca esteve só, eu sempre estive aqui. Hoje eu quero te guiar nessa reconexão, com ciência, com alma, com presença. Porque há um lugar dentro de você que conhece esse caminho, e ele está pronto para lembrar. Às vezes, a dor não aparece em lágrimas, nem em palavras. Ela mora no que você acredita em silêncio. Talvez você não diga em voz alta, mas dentro de si algo repete: eu não pertenço, não sou como os outros, estou deslocado. E esse pensamento, mesmo sutil, vai se repetindo como um eco que molda cada célula, cada gesto, cada sensação de exclusão. Bruce Lipton nos mostra que essas crenças silenciosas não são inofensivas, elas são lidas pelo corpo, são interpretadas como comandos biológicos, e o corpo responde, fechando, se retraindo, criando campos de isolamento ao redor de você. Isso é a epigenética em ação, o ambiente interno moldando a forma como os seus genes se expressam. E o que é o ambiente interno? Se não suas emoções, o que é o seu campo, se não a frequência da sua crença mais íntima? Quando você acredita que não pertence, tudo ao seu redor começa a confirmar essa exclusão. Você não vê os sinais, não sente os encontros, não percebe os convites do universo, porque está vibrando no modo fora do fluxo. E o fluxo só responde a quem se sente parte. A neurociência explica que o cérebro reconstrói caminhos baseando-se na repetição. Então, se você acorda todos os dias com o mesmo sentimento de inadequação, o seu cérebro reforça a rota da separação. Mas há um espaço sagrado nos primeiros minutos do seu dia. É quando a mente ainda está entre mundos, nem dormindo, nem totalmente desperta. É ali que você pode plantar uma nova semente. Proponho algo simples, mas poderoso. Quando abrir os olhos pela manhã, antes de pensar em qualquer problema, feche-os novamente por alguns instantes. Respire profundamente e pergunte a si mesmo com honestidade amorosa: o que eu estou sentindo agora?
Não julgue. Não tente mudar. Apenas sinta. Depois, vá mais fundo. O que me faz sentir que não pertenço? Observe se surge uma memória, uma frase, um rosto, uma cena antiga. Talvez seja apenas uma sensação no corpo. Tudo bem, apenas acolha. Porque quando você olha de frente para o que te afasta, começa a dissolver a barreira. E aos poucos, começa a voltar. Essa prática leva menos de 3 minutos, mas ela te devolve algo imenso. A permissão de sentir que sim, você tem um lugar. Sim, você faz parte. Mesmo que ainda não consiga provar, mesmo que ainda não saiba como. Seu corpo já sabe. Seu campo já ouve. Existe uma ideia que pode parecer estranha à primeira vista. O que acontece ao seu redor tem mais impacto sobre seu corpo do que os seus próprios pensamentos. E sim, isso desafia tudo o que te ensinaram sobre pensar positivo. Bruce Lipton nos revela algo surpreendente. Não é a mente que molda o corpo, é o campo ao redor que comunica à célula como ela deve se comportar. Antes do pensamento, vem o ambiente. Antes da intenção, vem o campo vibracional. Pense em uma planta. Ela pode ter um potencial magnífico, mas se a terra estiver seca, se o ar estiver poluído, se o sol não tocar suas folhas, ela não floresce. O mesmo acontece com você. E talvez você esteja tentando mudar sua vida com esforço mental, com mantras, afirmações, desejos. Mas se o lugar onde você vive, dorme, respira, ainda carrega memórias de dor, sons de conflito, luzes que ferem e não acolhem, o seu corpo não sente segurança, e sem segurança não há cura. Lembro de uma mulher que vivia com dores constantes. Fibromialgia, disseram. Tentou remédios, terapias, meditações, mas nada mudava. Até que um dia ela fez algo que parecia simples demais. Mudou a posição da cama, colocou uma luz suave, passou a dormir ouvindo os sons da natureza. Acendeu incensos que lembravam sua infância. E todas as noites, antes de dormir, dizia ao espaço: você é seguro, você me acolhe, você é meu lar. Em poucas semanas, seu corpo começou a mudar. As dores diminuíram. A ansiedade se dissolveu. Ela voltou a sonhar, não porque ela pensou positivo, mas porque o campo ao redor finalmente sintonizou com a paz que ela precisava sentir. Hoje, eu te convido a olhar ao redor. Seu espaço te abraça ou te contrai? As cores te acolhem? O som te pacifica? O aroma te eleva? Você não precisa mudar tudo, mas talvez acender uma vela, colocar uma planta, deixar entrar a luz da manhã, fazer silêncio por alguns minutos. Quando o corpo sente que o campo é seguro, ele começa a confiar. E onde há confiança, há reconexão. Há uma crença sutil que percorre muitos caminhos espirituais e de autoconhecimento. Quanto mais você desejar, quanto mais intenções lançar ao universo, mais rápido as coisas irão acontecer. Mas, e se for o contrário? E se o verdadeiro milagre não nascer do que você deseja com força, mas do que você silencia com verdade? Bruce Lipton nos ensina que os campos eletromagnéticos que conectam você ao todo não convergem bem com a mente inquieta. Eles se harmonizam no espaço onde a mente se cala. Onde há silêncio, nasce a coerência. Onde há silêncio, o campo escuta. Estamos acostumados a fazer listas, metas, afirmações, mas às vezes tudo que o universo espera de você é presença, sem palavras, sem intenção ativa, apenas presença. Existe um ponto dentro de você onde não há mais esforço, não há mais cobrança, nem espera. É um ponto onde você apenas é. Ali. O campo se revela. Hoje proponho um encontro com esse lugar. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Relaxe os ombros. Solte a mandíbula. Respire. E por 5 minutos, apenas esteja. Não tente meditar. Não tente controlar o pensamento. Não tente sentir nada especial. Apenas esteja. Você pode observar a respiração, ou sentir o calor do corpo,
ou apenas flutuar no nada. Esse nada é fértil, esse vazio é pleno. É nele que a realidade começa a se organizar ao seu redor. Não subestime o poder de 5 minutos em silêncio, não para pedir, não para querer, mas para existir. Porque nesse estado, você não precisa fazer força para ser ouvido. O campo já está escutando, e o que ele ouve é puro, porque vem da sua essência, vem do seu ser sem ruído, sem interferência. Talvez tudo que sua alma peça agora é esse espaço, onde o fazer cessa e o ser emerge. Existe uma ansiedade que não se mostra impressa ou em gritos. Ela é mais sutil, mais refinada. Ela mora naquela inquietação constante de que algo está para acontecer, mas nunca chega. É como se o coração estivesse sempre projetado no futuro e nunca inteiro no agora. Você pode acordar com essa sensação, ir dormir com ela, e no meio disso, perder os pequenos milagres que só podem ser vistos por quem está presente. A neurociência nos explica que a dopamina, o neurotransmissor do desejo, nos impulsiona a buscar recompensas futuras. Ela acende quando imaginamos o que ainda não temos, mas há um preço. Essa química da antecipação cria uma lacuna vibracional, uma espécie de hiato entre você e o agora. E se o campo universal só respondesse ao agora? E se essa expectativa constante, por mais espiritualizada que pareça, for o que está te afastando da presença real? Porque no fundo, quando a alma está sempre buscando algo além, ela esquece de sentir o que já é. Ela se desconecta, ela se fragmenta. Há uma prática singela, quase infantil, que pode te devolver a inteireza. É o hábito de registrar presenças 3 vezes por dia, não para planejar, não para analisar, mas para ancorar. Pegue um caderno ou seu celular e anote. Uma sensação agradável que você experimentou hoje, talvez a textura de um cobertor, a luz da tarde entrando pela janela, o sabor de algo simples. Um momento em que você se sentiu inteiro, mesmo que por segundos. Talvez um olhar, um silêncio, uma respiração mais profunda. Um gesto de vida que tocou seu campo. Talvez um pássaro na árvore, uma música que te encontrou sem aviso, o riso de alguém à distância. 3 âncoras, 3 portas de entrada. 3 convites do universo para que você volte para si. Porque não é o quanto você deseja que transforma. É o quanto você se permite sentir. E quando você está no agora, o campo não precisa te procurar. Ele simplesmente se revela. Imagine uma célula, pequena, viva, pulsante, mas que por algum motivo decide se isolar. Ela se fecha, ergue suas próprias paredes, acredita que precisa se proteger e, aos poucos, esquece que faz parte de um oceano. Ela começa a achar que está só, que a vida depende unicamente do que ela faz por si mesma, que não há mais apoio ao redor. Mas essa é uma ilusão neurobiológica, como nos diz Bruce Lipton. Nós somos como essa célula. Fazemos parte de um campo energético vasto, amoroso, inteligente, mas às vezes, por traumas, frustrações, dores antigas, criamos camadas, defesas, desconfianças e acabamos convencidos de que estamos sozinhos, de que ninguém sente o que sentimos. Greg Braden nos lembra: vivemos mergulhados em um mar de energia que tudo conecta. Cada respiração sua afeta o campo. Cada emoção sua vibra na rede. Você não é uma ilha, você é uma onda que pertence. E há experiências que nos recordam isso. Grupos de pessoas reunidas em silêncio, meditando em presença compartilhada. Sem falar nada, começam a sentir calor no peito. Lágrimas escorrem sem razão aparente. Surgem arrepios, vibrações sutis. É o campo, é o oceano respondendo. Ele não responde às palavras, ele responde à entrega. E se tudo que você estiver precisando agora for se permitir dissolver um pouco dessa armadura? Não totalmente, não de uma vez, mas só o suficiente para sentir uma brisa desse mar passando por você. Você não precisa fazer muito. Só lembrar que mesmo quando se sente só, ainda está no oceano.
mesmo quando se retrai, ainda pulsa no todo, mesmo quando duvida, ainda vibra junto. Talvez o universo não esteja distante, talvez ele esteja sussurrando. E tudo o que ele quer é que você sinta, mesmo que em silêncio: você faz parte de mim. Depois de tudo, talvez a maior revelação não seja que você possa mudar sua realidade, mas que você nunca esteve separado dela. A célula que achava estar sozinha ainda fazia parte do oceano, só havia esquecido de sentir. Você não está quebrado, você está despertando. Bruce Lipton nos ajuda a compreender que nossa biologia escuta a vibração da nossa alma. Se você acredita que está só, seu corpo fecha. Mas se você se permite acreditar, mesmo que por um fio de fé, que existe algo maior te sustentando, tudo começa a se realinhar. Greg Braden completa: quando você muda a frequência que carrega em seu coração, o campo inteiro muda sua forma de te responder. Não porque você o forçou, mas porque você voltou a pertencer. Você não é um fragmento, você é parte, você é pulsação do todo. E talvez agora seja hora de lembrar disso todos os dias. Não com promessas, não com pressa, mas com presença. Ao despertar amanhã, antes de qualquer pensamento, antes de qualquer obrigação, pare por um instante. Respire 5 vezes, sentindo o ar entrar como vida e sair como entrega. Depois, permita 1 minuto inteiro de silêncio, sem pedir, sem desejar, apenas sentindo. Estou aqui, estou presente, e sei que não estou só. Esse pode ser o seu pequeno ritual, seu reencontro diário com o oceano invisível, com a energia que nunca te abandonou, com o campo que te espera no silêncio. Porque mesmo quando tudo parece distante, o universo ainda sorri por você. E talvez, só talvez, hoje seja o dia em que você se permita sentir esse sorriso, pela primeira vez em muito tempo. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, permita-se voltar a ela sempre que o mundo parecer demais. E se desejar, compartilhe com alguém que também esteja precisando lembrar que nunca esteve só. E agora me diga com sinceridade, você sente esse campo te abraçando neste exato momento?